Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 8, que tem como título Escolham a Vida. O verso dessa semana está lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, e diz assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Bem, durante toda a história da humanidade, os seres humanos estiveram e estão inseridos num grande conflito, um conflito cósmico entre Cristo e Satanás, conflito entre o bem e o mal. E é nesse contexto que Moisés, aqui nesse momento que nós acabamos de ler, nesse verso 19 do capítulo 30, Moisés ele mostra para o povo que eles deveriam fazer uma escolha. Eles tinham a obrigação, melhor dizendo, de escolher entre a vida e a morte. Escolher entre as bênçãos e maldições. É claro que ele fala, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. Interessante que nós hoje também estamos inseridos nesse contexto. Nós temos a obrigação de fazer uma escolha dentro desse grande conflito em que nós estamos inseridos. E precisamos fazer uma escolha porque nós fomos criados à semelhança e imagem de Deus com a capacidade de raciocínio. Nós somos animais racionais, nós já falamos isso na lição anterior. Somos seres morais, assim como os anjos. E os anjos tiveram que fazer a sua escolha no momento. Lembre que Lúcifer, quando inicia esse conflito no céu, 1/3 dos anjos escolhem segui-lo. Mas todos os anjos ali eles tiveram que tomar a sua decisão. 1/3 resolveu seguir Lúcifer e caiu juntamente com o seu líder. E nós também, como seres morais, guiados por uma lei moral que nós falamos na lição anterior, temos a obrigação de fazer uma escolha racional. Os animais irracionais não podem fazer essa escolha. As plantas não fazem essa escolha, mas nós, criados à semelhança e imagem de Deus, com capacidade de raciocinar, nós temos a obrigação de escolher entre o bem e o mal. Veja o que a lição fala aqui na lição de domingo sobre essa questão. Como seres humanos, não nos foi dada apenas existência, pois uma rocha também tem existência. Não nos foi dado apenas vida, pois uma ameba também tem vida. Mas nos foi dado vida como seres racionais, livres, feitos à imagem divina. O que Deus nos oferece, entretanto, é a escolha de existir eternamente, isto é, escolher ter vida eterna nele, que é possível por meio de Jesus e de sua morte na cruz. Perceba que o que está em jogo no grande conflito é a vida eterna de cada um. A sua vida eterna ela está em jogo nesse grande conflito. E por isso, você tem a obrigação de escolher se vai ou não viver eternamente. É basicamente isso. Eu tenho que escolher se eu vou viver eternamente ou não. E nós temos a possibilidade de viver eternamente por meio de Cristo Jesus e a sua morte na cruz. E eu preciso escolher Cristo, pois é Ele quem me dará a vida eterna. E essa obrigação de escolher, né, para a humanidade, ela se inicia no Éden. Lá atrás, no Éden, com os primeiros seres humanos criados, eles já tiveram que realizar ali uma escolha. Eles tiveram que escolher, eles tiveram a obrigação de fazer a escolha que eu e você temos que fazer hoje. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Gênesis 2, 15 ao 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus está mostrando para os seres humanos a escolha que eles deveriam fazer para viver eternamente. E a escolha que eles deveriam fazer era obedecer a Deus. Se eles obedecessem a Deus, eles viveriam eternamente. Desde o início da criação, portanto, os seres humanos, de forma individual, precisam fazer essa escolha. E aqui é interessante, quando a gente fala do discurso de Moisés, Moisés ele está discursando para o povo de Israel, né? Povo esse que estava prestes a herdar a terra prometida.
Mas aqui, nesse discurso, Moisés ele não está dizendo para o povo que eles deveriam, em conjunto, escolher o caminho que seguiriam. Eles não deveriam, de forma coletiva, fazer uma votação, digamos assim. Vamos votar quem quer obedecer, levanta a mão. Quem não quer seguir os mandamentos de Deus, levanta a mão e a maioria ganha. Não era isso. Moisés ele estava dizendo, estava deixando claro que essa escolha seria individual. Era uma escolha pessoal de cada uma daquelas pessoas que estavam ali, naquele povo, naquele momento. E da mesma maneira, conosco hoje, nós temos uma escolha pessoal, individual, a fazer diariamente. Ou escolhemos viver eternamente, ou escolhemos morrer eternamente. Não é uma escolha coletiva, não é uma escolha com a nossa família, não é uma decisão em família, vamos aqui decidir o que vamos seguir. Não, é uma escolha individual, é cada um. Deus, ele requer que cada um de nós escolhamos a vida eterna. Vida eterna que obteremos a partir do momento que aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. E dessa forma, em gratidão pela sua graça que nos perdoa, que nos concede o perdão pelos pecados que cometemos, nós obedecemos os seus mandamentos. Falamos isso na lição anterior. Você que não assistiu, assista a lição anterior para compreender essa questão da graça, que através da graça somos perdoados e por isso, em forma de gratidão, obedecemos a Deus. E quando pecamos novamente, nos arrependemos verdadeiramente e através da graça somos perdoados mais uma vez, e aí, em gratidão a essa graça, nós obedecemos aos seus mandamentos. E é assim que nós escolhemos a vida eterna. Por mais aí que possamos passar por uma morte aqui nesta terra, o que está em jogo aqui é a nossa vida eterna. Não é essa vida aqui na terra que pouco vale, que se torna insignificante se compararmos à vida eterna. É a vida eterna que está em jogo, né? Que possamos escolher a vida eterna diariamente. E aqui na lição, nós também temos algo muito interessante, que essa escolha entre o bem e o mal não existe um meio termo. Essa escolha que precisamos fazer diariamente não existe um meio termo. Ou nós estamos seguindo a Cristo, ou nós estamos seguindo o inimigo. Não tem um meio termo. Interessante que tem até algumas ilustrações que nos mostram essa questão, né? Como se fosse o inimigo tentando puxar as pessoas que estão do lado de Cristo, e aqueles que estão em cima do muro, o inimigo ele não se preocupa, porque o muro é dele, né? Tem algumas ilustrações que mostram essa questão. Então não há meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Ou nós estamos seguindo a Cristo, ou nós estamos seguindo o inimigo. Não tem meio termo. E a lição traz alguns versos para nos mostrar essa questão. Um deles está lá em João, capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido aí de todos nós. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem terá a vida eterna? Todo aquele que nele crê. Esses não perecerão a morte eterna e viverão eternamente. Então aqui não deixa margem para meio termo. Aquele que crê viverá eternamente. E complementando essa ideia, lá em Romanos 6, 23, Paulo também nos traz aí algo muito importante sobre esse contexto de não ter meio termo. Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E o que é que nos traz a vida eterna? É o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? O que é pecado? O salário do pecado é a morte. O que é pecado? Nós falamos isso na lição anterior. O que é pecado? É a transgressão da lei. A transgressão da lei é pecado. E quando nós pecamos, nós estamos escolhendo a morte eterna. Lembre, nós temos um Deus misericordioso, que através da sua graça, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos concede o perdão. Mas a partir do momento que a gente está escolhendo pecar, estamos decidindo pecar e não nos arrependendo dos nossos pecados, nós estamos escolhendo
a morte eterna. E quando nós escolhemos seguir a Cristo, obedecer aos seus mandamentos, nos arrependendo verdadeiramente dos nossos pecados, nós então estamos escolhendo a vida eterna. Como nós falamos no início do estudo, o que está em jogo é a nossa vida eterna. É isso que está em jogo nesse conflito. O que está em jogo nesse grande conflito entre Cristo e Satanás é a vida eterna de cada ser humano. É isso. Cristo quer que cada um de nós vivamos eternamente, enquanto o inimigo quer nos levar para a morte eterna. E por isso, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente e obedecer os mandamentos do nosso Deus. Mandamentos esses que Moisés ele também deixa claro aqui para o povo, lá em Deuteronômio capítulo 30, do verso 11 ao verso 14, que não são mandamentos difíceis, né? Não são mandamentos difíceis, não é muito difícil, como diz aqui a lição, não é muito difícil de compreender, não é nada misterioso. Veja o que a lição aqui nos mostra desses versos de Deuteronômio capítulo 30, verso 11 ao verso 14. A explicação que a lição traz é o seguinte: o mandamento não era difícil de entender, nem misterioso, nem estava fora de seu alcance, não estava no céu, tão longe que outra pessoa tivesse que buscar, tampouco nos mares, de modo que alguém devesse levar a eles. O Senhor disse: pois esta palavra está perto, bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Ou seja, vocês a conhecem o suficiente para ser capazes de a pronunciar e está em seu coração e sabem que devem fazê-lo. Portanto, não há desculpa para não obedecer. Não há desculpa para não obedecer. Veja, não tem desculpa. E o que é a transgressão da lei é o pecado, ou seja, não há desculpa para o pecado. O pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha de cada um. E é claro, como nós falamos, quando nós pecamos, nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoa através da sua graça e nós obedecemos aos seus mandamentos. Mas o pecado é uma escolha. Não tem desculpa em hipótese alguma. E que nós possamos, então, verdadeiramente escolher a vida eterna, escolher viver eternamente com Cristo Jesus, escolher crer no seu sacrifício em nosso lugar, a sua morte na cruz, o derramamento do seu sangue, para nos perdoar, para nos conceder o perdão através da sua graça, e que possamos buscar obedecê-lo em gratidão a essa graça que temos diariamente do nosso Deus. E assim, nós estaremos escolhendo a cada dia a vida eterna. Cabe a nós decidirmos se vamos ou não viver eternamente. Deus ele nos concede a vida eterna, ele nos dá a oportunidade de viver eternamente, mas a decisão de viver eternamente é nossa. A decisão de aceitar viver eternamente é nossa. Que nós possamos então escolher a vida eterna e seguir o conselho de Moisés para o povo de Israel, naquele momento que eles estavam prestes a herdar a terra prometida. Lembre, estamos prestes a herdar a terra de Canaã, Canaã celestial. Que nós possamos, então, seguir o conselho de Moisés. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Escolham a vida, que você e a sua família escolham a vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma vez, foi um grande prazer estar com você. A gente se vê, então, no próximo estudo. Até lá!